Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Juntos todos os dias aqui, estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é quarta-feira, dia 8 de outubro, e o nosso tema de estudo de hoje são valores conflitantes. A lição da Escola Sabatina faz um pequeno salto temporal agora. Não fala mais de Raabe ou do que aconteceu com Jericó. A história, se você não sabe, é a seguinte. Raabe então ficou na sua casinha, protegida com seus familiares. O povo de Israel foi até Jericó, e depois de uma semana Deus entregou aquela cidade a eles. A cidade foi destruída, tudo que havia nela foi arrasado, mas Raabe, por sua fé viva, foi poupada e foi admitida como parte do povo de Israel. Nessa história, a de Raabe, nós vemos uma mulher que não conhecia Jesus, não sabia nada sobre Deus, sobre mandamentos, mas o pouco que ela conhecia foi uma luz que a guiou para a vida eterna. Ela abraçou Jesus, mesmo que ela conhecesse pouco. Hoje nós temos uma outra história. Hoje vamos ver outras pessoas que, assim como Raabe, também reconheciam o poder de Deus. Também reconheciam que o Deus de Israel era poderoso e que a terra de Canaã pertencia ao povo de Israel. Os famosos Gibeonitas. A nossa história de hoje se encontra em Josué, no capítulo 9. E olha só o que diz a palavra de Deus nesse capítulo, onde conta essa história, a história do povo Gibeonita. Sucedeu, verso 1, sucedeu, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Israel, contra Josué e contra Israel. Aqui nós temos uma grande confederação de povos, uma coalizão de reinos, pequenas cidades-estado que se juntam agora, pensando que juntas poderiam encarar o povo de Israel. Elas não reconhecem o poder de Deus. Elas não aceitam que aquela terra pertence ao Senhor e que eles devem então se submeter ao domínio dos israelitas. Eles se reúnem para formar um grande exército, com certeza muito mais poderoso do que o exército dos hebreus. A força de Israel não estava nas suas armas, e sim no Senhor. Só que a força deles estava nas armas. Eles se reúnem. Só que, enquanto isso acontece, o texto bíblico nos fala que, a partir do verso 3, existia um outro povo lá, os Gibeonitas. E vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e também com uma cidade chamada Ai, que também havia sido destruída pelo povo de Israel, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Enfim, eles se vestiram como se fossem pessoas viajantes de uma terra muito distante. Esse foi o estratagema, a estratégia que eles usaram para chegar ao povo de Israel, falar com Josué e pedir misericórdia. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, nós sabemos que o Deus de Israel é um Deus poderoso, por isso nós queremos fazer uma aliança com vocês. Nós trouxemos objetos da nossa casa, da nossa terra, para oferecer de presente. Esses objetos já estão velhos, afinal, nós moramos muito longe, mas queremos fazer um acordo de paz com vocês. Essa palavra fez com que Josué e o povo de Israel ficassem muito alegres. Eles recepcionaram os gibeonitas com muita alegria. Finalmente, um povo que estava vindo de um lugar distante reconhecia que Israel era um povo, reconhecia o poder de Deus. Nenhum outro povo havia feito nenhum acordo com eles. Para os outros, eles eram apenas invasores. Mas para os gibeonitas, eles eram um povo, uma nação independente, abençoada e protegida pelo único e verdadeiro Deus. Isso fez o coração de Israel ficar muito feliz. E eles fizeram um acordo. Josué e os príncipes de Israel reconheceram os gibeonitas e prometeram que eles seriam poupados. Só que depois eles entenderam que aquilo era um engodo, uma mentira, uma estratégia dos gibeonitas para serem poupados. E olha só o que diz a palavra de Deus. Verso 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles, e ao 3º dia, suas cidades eram Gibeon, Sefira, Berote e Kiriat Jearim. Os filhos de Israel não os feriram,
porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Aqui Josué se colocou de uma forma realmente como líder. Ele falou o seguinte: olha, nós prometemos a Deus diante do Senhor e nós vamos cumprir. Os gibeonitas foram forçados a trabalhos forçados, eles se tornaram servos do povo de Israel. Mas eles aceitaram isso de bom grado, porque agora eles tinham sido poupados. Apesar de sua estratégia, sua estratégia para conseguir enganar o povo de Israel, Israel se manteve porque deu a palavra diante do Senhor. O que nós vemos aqui de paralelo entre Raabe e eles? Povos cananeus, pessoas cananitas, reconhecendo a Deus e fazendo o melhor que podem com o que têm. Quando Raabe mentiu para proteger os israelitas, ela estava fazendo o que ela conhecia. A sua vida era essa. Ela não conhecia o Senhor. Ela sabia muito pouco. Deus a perdoou apesar disso e a usou como instrumento para salvar os israelitas. E agora os gibeonitas também fazem isso de acordo com seu conhecimento, seu padrão de moral. Eles achavam que se fizessem um engano, eles poderiam ser poupados. Mas não sabiam que poderiam propor paz ao povo de Israel. Eles tinham medo, eles não sabiam, não conheciam. Por isso eles usaram dessa estratégia de engano. Deus reconheceu, sabia que eles realmente fizeram o melhor que tinham com o que tinham. Né? E mesmo assim, Deus os perdoou, os assimilou ao povo de Israel, fazendo deles servos do povo de Israel, e as suas vidas foram então poupadas. Isso nos mostra como Deus age, como Deus trabalha, de acordo ou partindo do ponto daquilo que nós sabemos. É disso que Deus vai cobrar da gente. É isso que Ele vai fazer com a gente. Não é cobrar de você que você saiba tudo, mas é de acordo com o que você sabe, de acordo com a luz que cada um de nós recebe. A palavra de Deus nos fala o seguinte, que o nosso dever como cristãos é cumprir nossa palavra diante do Senhor, buscá-lo como estamos, mas não permanecer como estamos, continuar crescendo e fazermos parte do povo de Deus, tendo uma segunda chance. Que Deus possa abençoar você e a mim, para que nós possamos pegar esses valores, os princípios da palavra de Deus e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela misericórdia que o Senhor mostrou ao povo de Gibeão, que apesar de usarem o engano, e o Senhor não poderia ser enganado, o povo de Israel poderia ter perguntado ao Senhor, e o Senhor poderia ter respondido a eles. Que nós possamos então, Senhor, buscar a Ti com todo o nosso coração, com o conhecimento que temos hoje, reconhecendo Jesus, reconhecendo o Teu poder e a Tua soberania. Mas, Senhor, não nos deixa como estamos, mas nos melhore, nos aperfeiçoe no Senhor, como servos e servas do Senhor Jesus. Pedimos e agradecemos. Amém. Josué falhou. Ele não perguntou a Deus e por isso o povo foi enganado. Que eu e você possamos buscar a Deus todos os dias, para que a gente possa ter realmente a revelação verdadeira e não se deixar ser enganado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você possa estudar a palavra de Deus todos os dias. Amanhã eu tenho um compromisso com você, hein? Estaremos estudando a palavra de Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.